Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma pessoa super especial aqui, que é a Lili Pacheco. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada por você topar vir aqui, contar um pouco da sua história, mostrar seus desafios. Aproveitando, já se apresenta para o pessoal o que você faz, quem você é. Obrigada, Má, pelo convite, eu que agradeço, muito feliz por estar aqui. Eu sou Lili Pacheco, sou psicóloga, sou também facilitadora do método Luiz e Rey, que fala sobre autoestima, amor próprio, especialista também em transtornos ansiosos e depressivos. Então, trabalho com pessoas ajudando a despertar o poder delas. Uau, que incrível! E Lili, o que te motivou a iniciar o seu próprio negócio, né? Você tem uma trajetória bem legal, mas qual foi o momento decisivo e que você se inspirou para falar, cara, agora eu vou trabalhar com a psicologia, agora eu vou mudar a vida das pessoas através desse conhecimento da mente, né? Sim. Eu me formei há muitos anos, Má, e achava que eu não ia conseguir clinicar, não era o meu objetivo na vida. Pensava que isso ia acontecer um pouco mais na frente. E, de fato, foi o que aconteceu. Deixei isso engavetado por uns anos e fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei muito em RH, recursos humanos, aí eu tinha uma empresa com meu marido, fui trabalhar com ele. E um pouquinho antes da pandemia, um ano antes, eu senti no meu coração, assim, que acho que chegou um momento que eu tenho que começar a fazer algo diferente. Um chamado, eu acho que foi essa a palavra. E aí eu decidi, falei, vou começar a movimentar. Retomei, comecei a fazer alguns cursos de reciclar, comecei a dar alguns passos e a coisa começou a andar numa velocidade assim muito rápida. E aí eu decidi, falei, não, acho que agora dá para eu colocar o meu pezinho. E fui, montei o meu consultório. Inclusive você foi lá, você lembra? Sim, lembra? Na inauguração, né? Na inauguração. E foi muito. E aquele momento foi assim: eu vou. E aí veio a pandemia na sequência, era no meio do caminho que você fala assim: não tem mais como eu voltar para trás. Sim. Então foi uma escolha. Eu saí da empresa, né, fiz isso. Um processo de uns 6 meses até eu passar tudo que eu tinha e falei, bom, eu vou encarar, aí eu vou ajudar pessoas. Que legal. E assim, ele dentro do empreendedorismo, porque a parte de psicologia, na minha opinião, ela é uma área muito bonita, né? Uhum. Ela é muito desafiadora, mas ela é muito bonita. E a gente vem vivendo uma época onde a gente está com leis agora, regras para empresas incentivando esse cuidado com a mente, né? Porque a gente está vivendo numa era digital de pensamentos acelerados e muita comparação, enfim. Mas aqui falando do empreendedorismo, a gente também tem muito desafio, né? Então, nesse seu empreender, para a gente até mostrar para as pessoas que hoje você está aqui inspirando outras pessoas, mas você também passou por muitos desafios, né? Uhum. Não foi simples, não foi, vou abrir o meu consultório e tá bombando de gente. A gente tem uma trajetória. Você conseguiria compartilhar com a gente um desafio que para você foi foi difícil, né? E só que depois você superou e você olhou para trás e falou: "Nossa, que bom que eu passei por isso e agora a gente vai pro próximo, né?" Isso. É bem isso, né, Mar? Quando eu abri o consultório, ninguém me conhecia. Então, e assim, e antes da pandemia, a internet não era um lugar para todo mundo, Sim. Principalmente para os profissionais da saúde, psicólogos, médicos, ninguém atuava, era muito pouco. Então, naquele momento, eu tinha esse desafio, sim, de abrir um consultório, das pessoas me conhecerem, saberem quem eu era. Eu estava iniciando, não tinha tanta experiência clínica. E aí o desafio era a internet, primeiro, assim, Sim. de colocar meu serviço ali. Então, foi um desafio muito grande de aparecer nos stories. Hoje é mais comum, mas lá atrás, né? Sim. A gente sabe que era nossa. Hoje você já aparece todo dia. Hoje é mais fácil, mas eu era muito julgada, né? Aquela Sim. coisa da blogueirinha, não sei o quê. Hoje não tem mais esse rótulo assim. As pessoas já entendem que é um negócio. Boa. Mas lá atrás
Foi muito desafiador. Eu falei, bom, eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo isso. Tá. Eu estou fazendo porque eu tenho um objetivo, as pessoas precisam conhecer o meu trabalho. E era mais fácil lá, né, em 2017, a gente está falando 2018, 19, Uhum. ali a internet era mais fácil de Sim, trabalhar, né, entregava mais, não tinha tanta concorrência, então esse desafio foi mais difícil. Então hoje eu vejo que, puxa, que legal, teve outros, óbvio, né, claro. mas esse foi o primeiro. Legal. E depois levar, captar clientes, começar a levar as pessoas para o consultório. Teve a pandemia facilitou um pouco isso, que aí a gente foi para a internet, né? De fato, a psicologia, todos os psicólogos foram obrigados, né, a atender online também. E aí os outros desafios foram aparecendo, mas esse foi o primeiro. E que bom que eu rompi, né? Legal. Eu acho que quando eu me conectei com você, eu falo que você já atuava, estava na frente ali, então sempre me incentivando também, Lili, vamos, né? E assim aparecendo os stories, e a coisa foi ficando um pouco mais leve, né? Que legal. É, e a gente se conhece já faz um bom tempo, Bastante né? tempo, né? E é muito, eu lembro exatamente disso tudo que você está falando, dessa questão do blogueirinha e dessa questão da pandemia, que também foi um marco na nossa vida, né? Ali Uhum. foi desafiador e você esteve ali também para as pessoas. Eu também com o meu negócio estive ali da forma que eu pude. E agora a gente está aqui. Mas pode ter Sim, certeza que tem alguém ali do outro lado da tela que às vezes também está com receio de aparecer nos stories. E às vezes isso pode estar impedindo da pessoa ir para um próximo nível, né? Dela dar um próximo passo. E o que eu sempre gosto de falar é, cara, se a pessoa não quiser te ver ali, ela vai pular, ela não vai, ela para de te seguir, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que querem te ver, as pessoas que querem te acompanhar, elas vão estar ali para você. E é isso que importa, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo, uhum. porém, a gente vai sim ter a nossa comunidade, a gente vai ter as pessoas que a gente vai transformar a vida delas. Sim, Então, hoje, você, como eu, a gente escolhe transformar a vida das pessoas com o nosso trabalho. sim, E isso é o que tem de mais incrível. Então, essa coragem, né, de se expor para que a gente possa atrair essas pessoas é muito legal. sim. A gente falou um pouco de desafios, mas eu sei que você, assim como eu, gosta de crescer, gosta de estratégia para crescer. Se você pudesse compartilhar uma estratégia que você fez que trouxe resultado para o seu negócio, que a pessoa lá de casa pode pegar essa estratégia para ela colocar, qual você falaria? Olha, depois que eu entrei na mentoria, muitas coisas mudaram, né? Assim, a Ana pode dizer bastante também sobre isso. Ali eu tive um pouco mais de clareza do que eu tinha que fazer, né? Então, de fazer follow-up, de ligar para as pessoas. Ah, uma que deu muito certo, foi no final do ano, ficou muito marcado isso para mim, né? As pessoas, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem, a gente volta a conversar. Então tá bom. Então chegou janeiro, eu comecei a retomar toda aquela conversa com aquelas pessoas e eu acabei fechando vários negócios, né? Eu fechei mentoria, inclusive, né? Em Legal. janeiro, as pessoas querendo mudar realmente a vida, e ali deu super certo. Eu falei, puxa, que legal. Posta todos os dias. A gente fez o desafio aquela semana. Posta todos os dias, fala mais sobre o seu negócio. Então, todo dia lá falando, aparece alguém. Então, e eu estou conseguindo medir isso também, né? Então, a gente faz a estratégia, mede e vê o quanto tem de resultado. E está dando resultado, então tem conversão. Então, isso é muito legal, ter um objetivo, né? Uma estratégia definida. E às vezes não é nada tão extraordinário, né? É Sim. só realmente você fazer, colocar ali em prática. Então, O muito legal. feijão com arroz bem feito, né? Funciona super. E é muito legal você falar sobre isso, porque a gente pensa, né? Ah, fazer follow-up. Beleza. A gente sabe que fazer follow-up é bom. Mas será que não tem quantas pessoas no nosso celular agora pra gente fazer follow-up? Sim, Né? Acaba passando. sim. Então a gente sempre lembrar disso é muito importante pra gente continuar crescendo, né? Exato, exato. Muito legal. E aí, né, a gente trazendo essas estratégias dentro do nosso negócio, a gente sempre tem que inovar, a gente precisa se adaptar. Você consegue enxergar oportunidades dentro do seu negócio hoje de inovação, de adaptação, que você poderia também compartilhar com a gente? Sim. Você como falou um pouquinho antes, né, sobre hoje a saúde mental é algo que É essencial. é essencial, exato. E que bom que agora as empresas também estão com esse olhar,
para a saúde mental, porque agora é obrigatório, é lei. No ano passado, nós tivemos quase 500.000 de pessoas com transtornos ansiosos e depressivos e afastamentos. Nossa, Então, é muita coisa, é muita coisa. né? Então, assim, uma pessoa afastada, o custo dela, ela vai, muitas vezes, 1 ano de afastamento, a empresa perde muito. Muito. Então, agora, esse olhar para isso, para as empresas é muito, precisa mudar, né? Olhar para o funcionário, a pessoa como um olhar de cuidado, para não chegar nesse ponto. Um dado que eu tenho agora também da Organização Mundial da Saúde é que até 2030 a gente vai ter um número altíssimo de pessoas com transtornos depressivos. Então, daqui 5 anos. Então, a gente precisa tá aí, né? intervir já, né? Tá tarde. Tá tarde. Então, eu vejo agora que esse caminho das empresas é um caminho que eu estou me direcionando para lá também. Eu já saí do mundo corporativo, como eu disse, eu trabalhava com recursos humanos, mas era totalmente diferente o foco do RH, era voltado para performar. Então, as pessoas tinham que ter performance. Vamos buscar o perfil ideal para aquela vaga, mas não se importava muito com como que a pessoa ia chegar, como que a pessoa ia ficar. Não, a gente só queria saber da pessoa, das habilidades dela. Né? O hard skill, né? Exato. Agora não, a pessoa tem que ter habilidade, mas ela tem que ter qualidade, ela tem que estar bem, porque senão ela não vai. É igual um iPhone, se a gente, né, um celular de última tecnologia, ele funciona bem, mas se ele tiver descarregado, ele não entrega. Total. Ele vai morrer, né? Então, assim, a gente precisa cuidar. E o celular a gente carrega todos os dias, né? Então, eu vejo que agora tem essa oportunidade, né? Então, eu estou me direcionando para lá, inovando. Então, além dos meus atendimentos, né, clínico, voltando para a empresa, mas com esse olhar de saúde mental mesmo. Muito legal, né? Indo para o corporativo e você levar sua voz para atender mais pessoas, né? Sim. Então, eu gosto muito disso. Eu falo que quando a gente começa a mudar a nossa cabeça, 1 a 1, ele é muito legal. Só que quando a gente vai fazer uma palestra e a gente pode plantar a semente dentro de algumas pessoas para que a gente mude um grupo de pessoas, isso é muito importante. Para que a gente possa transformar mais vidas, né? Sim. E Lili, além desses dois, você tem mais algo dentro do seu modelo de negócio que são as mentorias, né? E eu vejo que é algo que você está se desenvolvendo cada vez mais. Sim. O que é essa sua mentoria para você dentro do seu negócio? Sim. Porque quando você se dispõe a ser um mentor, você se dispõe a olhar para a vida daquela pessoa e fazer ela evoluir de alguma forma, né? Como que é isso para você? Qual que é o seu objetivo com a sua mentoria? Eu sou apaixonada pela mentoria, né? Porque, assim, é um processo que tem um começo, meio e fim, né? Você tem um passo a passo, um método. E é rápido. Você vê a transformação, a mudança de uma forma muito rápida. Diferente do processo terapêutico, que muitas vezes você acaba ficando mais tempo com a pessoa. Então, quando a pessoa passa pelo processo, está disposta a passar pela mentoria, eu consigo, de uma maneira muito mais rápida, ir mostrando os caminhos, né? E levando ela para um novo lugar, um novo nível ali, para que ela, poxa, nossa, eu cheguei aqui, né? E ali ela pode continuar com a terapia. Acontece muito, a pessoa fala, não, Lili, agora você me tirou do fundo da piscina lá, tava lá embaixo, agora eu subi, eu preciso continuar. Agora né? eu quero votar, né? Então, isso para mim, assim, testado, validado, tem resultados incríveis. Então, assim, o mentor é isso, né? Alguém que está na frente, que já trilhou um caminho, e você tem um caminho, só vai mostrando ali para a pessoa, né? Vai ajudando ela ali a atravessar também a jornada dela. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito quem escolhe ser mentor, né? Que eu falo que é uma escolha. E é uma escolha de doação, né? Porque a nossa vida é o nosso bem mais precioso, Sim. né? Então, quando a gente escolhe da nossa vida olhar para as pessoas e falar, eu vou te ajudar, sabe? Eu vejo isso como algo incrível. Para mim, a mentoria também foi transformador na minha vida, tanto eu como mentorada, como eu como mentora. Eu acredito muito nisso. Então, para mim, ver outras pessoas que eu gosto, que eu admiro também tendo esse papel fundamental nas outras vidas, de falar, cara, a vida é muito mais do que isso, né? Olha, se você já saiu da piscina, agora você vai
decolar sim, e eu vou te ajudar nesse processo. sim. Eu imagino que para você seja o mesmo sentimento que o meu. Hoje eu fico mais feliz vendo você crescer, que você é minha cliente, do que com o meu próprio crescimento. O É, meu crescimento, às vezes ele dura uns minutos, né? Você toca o sim, sino, você festeja, mas aí você vê a história da vida da pessoa, é muito é isso. gratificante, né? É, eu acho que é bem isso mesmo, Má, que você consegue ver, né? A gente se conhece, me acompanha. A sensação é a mesma. Quando eu vejo realmente uma pessoa que conseguiu dar paz, conseguiu mudar a vida dela de alguma forma e fala assim, gente, olha o que aconteceu, né? Então eu vibro muito. Eu fico muito feliz. É muito gratificante. Isso não tem preço, né? Não, Não não tem. tem E preço. talvez é esse olhar mesmo que você tem pra gente, né? Que você olha e fala, nossa, olha o que tá acontecendo, a pessoa tá indo pra lá. Então é muito bom. Eu sou realmente muito apaixonada por fazer isso, por ter escolhido isso. Que legal. Bom, hoje você está num nível, mas como você disse aqui no começo, você começou devagar, um passo de cada vez. Se você hoje pudesse fazer algo diferente, você faria? Ou você faria tudo do mesmo jeito? Ah, eu faria diferente, assim. Tudo bem que lá naquele momento eu fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer, Sim, né? Então, a história era outra. Em 2019, quando eu montei a clínica física, não tinha essa possibilidade como tem hoje da internet. Então, eu não iria para o físico imediato como eu fiz. Porque eu abri a clínica e aí veio a pandemia na sequência, assim. 2 meses depois eu fechei a clínica. Então, tive um custo alto e não tinha, não rodava, né? A conta sim, não fechava. Então eu iria direto para a internet, assim, hoje sim. com certeza. Eu teria só embarcado na internet, fazendo o atendimento online, Uau. porque Valioso isso, hein, que você está sim, falando. sim, no zero custo, custo zero. Então a internet hoje você atender de forma online, eu atendo gente de fora do Brasil. Então tem pessoas que eu nunca conheci. Não tem fronteira, Não né? tem. Então, assim, é demais. E você ter um espaço físico, hoje eu não tenho mais o meu consultório, Sim, né? Eu trabalho numa clínica, então eu divido o espaço com outras pessoas. Que faz sentido para mim hoje sim, também, né? Mas sozinha eu bancar um custo começando, talvez não. Então, sim. seria a minha dica. Você faria disso diferente, Sim, né? Que legal. Bom, a gente vai dar um conselho, né, para as pessoas que estão começando a empreender e quem deseja expandir o negócio. Mas eu senti agora no meu coração de fazer mais do que a gente tem aqui. Eu acho que a sua profissão, ela é uma das profissões que estão mais no hype do momento e eu concordo. E tem que ficar no hype, uhum. acho que para o resto Sim, da humanidade, né? é, Porque acho que só agora vocês estão recebendo o devido valor que vocês merecem por cuidar de algo tão importante, né? Que a sim, mente humana é uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida que levam a gente para lugares incríveis, sim, as inovações e tudo mais. E a gente vive um momento delicado, né, Lili? E eu sei que uhum. podem ter algumas pessoas que estão assistindo a gente que elas podem estar se comparando, elas podem estar num momento depressivo, elas podem estar com crise do pânico, com ansiedade. E aproveitando esse seu conhecimento, né, que o conhecimento eu falo que é a única coisa que quando a gente divide ele se multiplica, Sim. o que que a gente poderia falar para essa pessoa que está passando por um momento difícil? O que que eu digo? Que é assim, ter um propósito, um objetivo dentro da gente, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Acreditar no nosso negócio. A gente pode mudar de rota, muitas Sim, vezes, né? Como eu disse, eu comecei com a somos clínica, livres, né? isso, comecei com a clínica física, não fez mais sentido, tira, né? Mas o meu objetivo é o mesmo, Sim, ajudar pessoas. Então, quando a gente está fazendo algo, acreditar no que a gente está fazendo muda muito a nossa trajetória, muda o jogo. Acreditar, confiar na gente, confiar na nossa habilidade. Né? Então, o autoconhecimento promove isso. Você saber quem é você, né? E o que você faz. Em algum momento da vida você vai falar, poxa, está fazendo sentido o que eu estou fazendo? que legal. Né? Eu preciso olhar para isso. Por que que eu estou fazendo? Eu, eu acho que tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, que se não tivesse dinheiro, se eu estivesse trabalhando sem dinheiro, né, o que que eu faria? Eu faria o que eu estou fazendo, Que legal. né? Então, o dinheiro é uma consequência, Sim, né? A gente precisa dele. Mas se não tivesse dinheiro nenhum, com certeza
era o que eu faço hoje, é o que eu gostaria de fazer é o que eu vou fazer para resto da minha vida. Isso está muito claro para mim. Que legal. Isso que você falou me faz lembrar muito um conceito que eu tenho, né? E que cada vez mais a gente vai vendo que o dinheiro é só o dinheiro, né? E realmente, se você não tem o seu porquê forte no seu coração todos os dias, se você não tem o seu porquê você tá fazendo isso forte, e quando a gente fala, e por muito tempo da minha vida eu escutei isso, eu achei que era, tipo, sei lá, não conseguia me conectar com isso muito bem. Eu achava que era muito romântico. Uhum. E aí, cara, eu sou essa pessoa hoje que eu falo, não, por quê? Por quem você tá fazendo isso? Senão a vida perde o sentido. Se for só pelo dinheiro, tudo que você for fazer vai perder o sentido. A Sim. gente vai desistir, a nossa energia vai drenar. Sim. Então, recalcular a rota faz parte, né? Sim. Mas eu acho que uma das coisas que está muito clara para mim, cada vez mais, é que a vida é a única coisa que ela não volta, né? O dinheiro ele vai, ele volta, então se você tem um prejuízo aqui ou se você perde ali, depois você ganha, Sim. e aí ganha mais, e ganha menos, e isso flutua, né? E a gente vai seguir. Mas a nossa vida, há um minuto atrás, a gente não volta mais, Não. né? Então, cara, eu acho que essa questão dessa relação com o tempo e essa relação com a gente mesmo de não pensar no que os outros, né? Essa Sim. comparação, Sim. ou então que o Instagram traz. Eu acho que uma das causas maiores são as redes sociais hoje, né? Por todos os transtornos. Sim. Isso é um achismo da minha parte, eu não vi nenhum estudo, mas pelo que eu vejo, conversando com as minhas amigas, com as minhas clientes, é um grau de comparação muito alto, né? Sim. Só que a gente tem que ser o protagonista da nossa vida, né? Sim. E às vezes a gente só fica o tempo inteiro assistindo a vida do outro. É isso, né, Má? Hoje a gente está muito exposto mesmo, né? Todas essa bombardeado de informações e a gente acompanha às vezes algumas realidades que não são mesmo a nossa, né? Não é a nossa realidade, mas é comparar uma coisa com outra, não tem nada a ver. Beira com banana. Né? Exato. Então você tem que olhar para sua vida e ser melhor hoje da sua vida. Que legal. Né? O que eu vou fazer hoje com a minha vida? Eu vou tomar mais água, vou me alimentar melhor, vou fazer todos os dias. E aí a vida do outro é a vida do outro. Mas sim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, deixar de seguir um monte de gente que não faz sentido. Faz uma limpa. Então, é claro que dá uns incômodos, né? Eu gosto também, assim, né, Maia, que isso também é mudança de mindset, né? Eu gosto de acompanhar algumas pessoas que eu tenho como inspiração. Que legal. Então, eu falo, você vê de uma forma diferente. Exato. Isso não me traz peso, não me traz assim, ela tem, eu não tenho. Puxa, que legal, olha o lugar que ela foi. Puxa, que gostaria de conhecer essa viagem que ela fez. Às vezes você tem coisas que você vê e fala, gente, eu não sabia que isso existia. E aquela pessoa te traz essa realidade, mas você fala, se ela apresentou, se ela alcançou, puxa, como que eu posso fazer para chegar lá também? E a gente faz isso muito na mentoria, né? Que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Isso. Eu acredito que quando você vem com uma vitória, você está autorizando outras pessoas a vencerem também, né? Isso. Então a gente treinar a nossa mente, né? Que é um treinamento. É um treinamento. Para que a gente possa ressignificar e olhar de uma forma diferente, né? É isso. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que a mudança começa dentro de você, acredite em si. Sim. Então, se a gente está com problemas realmente, o autoconhecimento, você querer mudar e falar, cara, hoje eu sinto muita inveja quando eu vejo alguém vencendo. Eu me sinto muito mal. Beleza, você já identificou. Sim. Que bom, primeiro passo. Agora deixa eu buscar ajuda, né? Para eu poder cuidar disso e ressignificar e vir com esse mindset que você trouxe de caraca, olha que legal, essa pessoa aqui tá vencendo, eu quero ser como ela, então deixa eu ver o que ela tá fazendo. Sim. Deixa eu ver o que eu posso fazer hoje que eu vou estar mais perto de realizar, né? Sim, é isso mesmo. E você sabe, né, Má, que eu costumo dizer nos meus atendimentos que a gente tem 2 tipos de comportamento quando a gente tá diante de uma situação como essa, por exemplo, eu tô com inveja. Ou eu sou a vítima, né, ao céu, a vida não tem dó de mim, ou eu sou a protagonista. O que eu preciso fazer para resolver? Que legal. Então, eu quero uma mente, eu procuro trazer isso para os meus pacientes. Vamos pensar na solução. Você é responsável pela sua vida. O que você vai fazer para você atingir seu objetivo? Reclamar, servir. Você pode até reclamar um pouquinho, mas sai de lá.
né? Não Vamos. fica preso, né? Não, poxa, podia ser mais fácil, né? Claro, todo mundo tem direito. Agora, qual que é o próximo passo? O que que eu vou fazer para sair daqui? Né? Buscar essa mente. Depois que a gente começa a mudar isso, as coisas começam a acontecer, não cai do céu, né? Porque a gente Não. tem todo dia tem os desafios, Sim. né? Tem vários motivos para falar não, também não continua mais. Né? Esses dias você falou lá na mentoria, tantos nãos que a gente escuta durante o dia, né? Muitos não. Muitos. Eu vou parar minha vida por conta disso? E quanto mais não, hoje eu tenho cada vez mais clareza. Quanto mais não eu tomar, significa que eu tô no caminho certo também, porque eu tô buscando sims. Sim. E se eu estiver sem fazendo nada, eu vou ficar na minha zona de conforto. Sim. E a minha zona de conforto, ela não vai me levar onde eu quero chegar, né? Sim. Então é muito importante. E aí que tem pessoas que estão assistindo aqui que às vezes estão querendo começar um negócio, elas estão a gente lá pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Qual conselho você dá para essa pessoa que está começando? E eu queria um conselho para alguém que está no negócio, mas às vezes aquela pessoa ela tá tipo patinando, ela não está conseguindo pivotar, ela não está conseguindo alavancar. Então, qual que você dá para quem está começando e qual você dá para quem precisa escalar? Olha, para quem está começando, é assim, tem que estar na internet. Boa. Não tem jeito. Todo negócio está na internet. Tem que estar na internet. Tem que estar, gente. E a internet é o quê? Somos nós. Sim. Então, nosso negócio, a gente tem que estar lá. As pessoas se identificam com a gente, se conectam com pessoas. Então, passa credibilidade. Ainda mais o meu negócio, né? Quem tem uma loja física até pode ser, vende roupa, vende joia. Mas tem que estar online também. Tem que estar online, Sim. exato. Mas imagina um negócio, meu negócio, seu negócio, que você não toca, você não mostra, não consegue. Como que você consegue mostrar para a pessoa? No digital, né? Tem que estar ali. Você tem que. Prioridade, né? É prioridade. Precisa estar na internet. Pô, concordo. Não tem mais. Não tem discussão. Então vai ter que passar pelo desconforto. Sim. Porque não é confortável, né? Para chegar, se expor, isso. E a gente sabe que depois do se expor, não precisa se expor tanto, se não quiser, né? Isso pode ser também pensado, mas precisa estar na internet. Então, isso é um. E para quem está no negócio, né, e já está ali e está meio patinando, eu acho que escrever mesmo, eu gosto também de escrever bastante, ter clareza do porquê. Escreve, né, o porquê que eu estou fazendo isso, o que é o meu negócio, por que eu estou aqui, né? E aí o porquê, para quem também, né? Eu acho que como você colocou, mas o porquê, ter isso muito claro, não, eu preciso, né? Eu tenho que estar aqui. Se não, tá tudo bem. Falar, não, eu vou mudar a rota, vou fazer outra coisa, mas assim, ter essa clareza, o porquê. Então, escrever, anotar, né? Daqui um ano, como que eu me vejo, como que eu quero que seja o meu negócio, né? E a gente tem o roadmap, né? Que a gente vai dando os passos mês a mês. O que eu vou fazer? O roadmap, que é um mapa, são passos que você vai dando ali mês a mês. Eu tenho o objetivo, até o final do ano eu tenho o objetivo de, sei lá, né? Faturar. O que você está fazendo todo mês ali para poder alcançar? Nas minhas palavras, são planejamento estratégico. Exato! É isso, porque Boa. Tem que ter o recheio aqui, né? Eu falo, não importa do que você chamar. Sim. Você pode colocar qualquer nome. O que importa é você botar lá onde você quer chegar. Sim. E ver o que você tem que fazer para chegar lá, né? Exato. Boa. Né? Eu gosto dessa clareza mesmo, da pessoa ter a clareza de onde ela quer chegar e o que ela tem que fazer. Eu gosto de uma coisa que é muito ela ter as perguntas certas. Uhum. De, ao invés de fazer por que eu não estou vendendo mais, fazer a pergunta o que eu tenho que fazer para vender mais. Isso. Né? Então, se questionar, né? Perguntar é o que vai te fazer evoluir, se desenvolver, né? Sim, quando você traz as perguntas, você traz a consciência, né? Você aciona e às vezes vem uma intuição, alguma coisa que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E te ajuda, né? Te ajuda. É uma mente pensada para a solução, né? Como eu disse, ou você é vítima, por que eu não estou vendendo, coitadinha de mim, o que eu fiz, ou o que eu preciso fazer para mudar, porque a responsabilidade é minha. Com certeza. Do sucesso ou do fracasso. Ou do fracasso. E a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, né? Num sentido de
eu vou fazer dar certo, eu vou buscar ajuda quando for necessário, mas eu vou fazer as perguntas certas, né? E sair desse papel de vítima que muitas pessoas se colocam. Então, é uma boa sacada. Sim. Bom, queria aproveitar aqui pra gente. Aqui é uma lembrança que a gente fez pra você. Querida. Você sabe que eu adoro vela, né? Eu sei. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que ser luz é sobre iluminar. Sim. Eu gosto muito, eu sempre, desde sempre pensei nisso, né? Que eu gostaria de iluminar a vida de outras pessoas no sentido de que sejam com ideias, que sejam com insights, que sejam com sacadas. E eu vejo que as minhas clientes fazem isso para outras pessoas. Então, para mim é muito importante poder fazer com que você também cresça, para que você desenvolva a vida de outras pessoas. E essa vela é um símbolo para que um dia que se você estiver precisando de uma luz, de uma inspiração, você possa que acender. linda! Nossa, personalizado, gente. Maravilhosa. Adorei, Má. Muito obrigada. Você sabe, né? Saiba que você é essa luz, sim, né? Na minha vida, na vida de tantas outras mulheres. Você inspira muito e eu fico muito feliz com o seu crescimento, porque cada vez que você cresce, cada vez que você se desenvolve, a gente também vai junto. Vai junto. E eu falo isso para as minhas pacientes. Cada vez que eu também estou indo, elas também vão. É um processo lindo isso. Né? É um processo. Eu acredito nisso. Eu penso exatamente isso. Quando eu me desenvolvo, eu vou conseguir desenvolver ainda mais as pessoas que estão comigo, né? Sim. Então eu fico super feliz. Quero agradecer quem fez essa vela foi a Elô da Aloe Velas. Maravilhosa, linda. Vou aproveitar para agradecer nossos patrocinadores também que Sim. estão apoiando esse projeto. A gente tem a Prospecção X, que ele faz tráfego pago. É uma empresa bem legal para quem quiser alavancar a parte de anúncios digitais. A gente tem o Borboletar, que é um espaço de eventos também. Tem várias cidades, o nosso patrocinador é da cidade de Vinhedo, bem legal para vocês conhecerem também. Nós temos Smart Show Coworking, que é um coworking tanto na cidade de Vinhedo quanto na cidade de Valinhos. Temos a Blogger BR, loja de maquiagem de Vinhedo, entrega para todo o Brasil também. E nós temos a Bicho Mimado, que é uma casa de rações, tem 2 unidades na cidade de Vinhedo. Então, sempre aí agradecendo e parabenizando os nossos patrocinadores por apoiarem esse projeto e permitirem que a gente possa trazer tantas vidas e histórias inspiradoras. Antes da gente finalizar, Lili, a gente sempre gosta de imaginar que vamos imaginar que tem várias empresárias e empresários agora, todos do mundo, que vão parar para te ouvir nesse momento. Qual que é uma frase ou uma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que fosse inspiradora, para que a pessoa pudesse sair diferente do que ela chegou aqui nesse podcast? Eu vou falar uma frase que é da minha mentoria, né? Minha mentoria Desperte Seu Poder, que é: ame-se e transforme a sua vida. Eu acredito muito que quando a gente se ama, quando a gente tem amor com a nossa vida, cuidado, quando a gente está do nosso lado, não importa se deu certo, se deu errado, se a gente caiu, não importa. Quando a gente está do nosso lado, a gente consegue mudar a nossa vida. A gente precisa fazer as pazes com a gente. É isso que eu levo na minha mentoria. Então, ame-se e transforme a sua vida. Uau, que mensagem linda. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Quero Má. agradecer de coração sua presença. Obrigada por topar, já estar aqui compartilhando. Obrigada. Quero agradecer vocês que estão aqui também. Não se esqueçam de curtir, deixar o seu comentário, manda uma mensagem para a Lili aqui. Compartilha também com pessoas para a gente poder mandar essa história para o máximo de pessoas possíveis também. Então, Lili, só tenho que agradecer a sua presença. Obrigada, Má. Eu que agradeço. Muito feliz. Muito sucesso para nós. Amém.